Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao nosso estudo do livro Paulo Estevão, nós vamos continuar aqui no capítulo 6, que nós estamos, e nós paramos aqui, a última parte foi o Estevão está sendo interrogado no Sinédrio, né? Foi feito ali Saulo após aquele debate que ele queria discutir lá na Casa do Caminho, mas Estevão não deu margem para briga e ele se sentiu ultrajado, né? Porque ele desafiou para um embate e o outro falou: não, não quero, simples assim. Então ele se sentiu, né? Porque a palavra de um doutor da lei, ela sempre tinha que ser, né? Ali tudo, todos os seus desejos eram, digamos assim, todo mundo fazia o que a pessoa estava pedindo e ele estava ali no caso chamando para uma briga praticamente e foi desafiar, ele estava desafiando Estevão, né, para um debate e Estevão ali eu não vou usar, não, a palavra não é altivez porque ele não era altivo, altivo era o Saulo, mas assim, numa serenidade, numa superioridade moral, essa é a palavra, superioridade moral, desconhecida de Saulo, ele simplesmente fala, não, não tenho que discutir, e não discute, ele simplesmente para, né, ali termina, ele encerra a sua pregação. Então, Saulo se sente assim muito ofendido, se sente com seu orgulho ferido, digamos assim, e ele arma toda uma situação, porque de fato ele não poderia forçar o outro a falar, ele não poderia obrigar o outro a debater com ele, mas se ele fosse em curso em algum delito, ou pelo menos em alguma suspeita de delito a ser investigado, aí sim ele seria oficialmente intimado a depor. Então Saulo faz uma armação lá com um colega, para que esse colega faça uma delação formal de Estevão ali junto ao Sinédrio, e então Estevão foi intimado a comparecer ao interrogatório, que Saulo também mexe lá os seus pauzinhos para que ele que seja, né, quer dizer, imparcialidade não existe, para que ele que seja o interrogador, né, que vá fazer as perguntas ali para o Estevão. E assim acontece, nós estamos na leitura, bem na parte quando começa esse interrogatório. E nós paramos aqui na semana passada numa parte em que Saulo percebe que ele era eloquente, né? Percebe que Estevão era eloquente, percebe que ele possuía um vasto conhecimento mesmo da Torá, da lei de Moisés, né? Percebe que ele era muito inteligente, que ele era sagaz no seu raciocínio, e ele era um judeu, ele era um israelita e era muito jovem. Então, para Saulo, o que ele queria? Ele queria, então, falar, ele queria que ele se. Que ele. Que Estevão. Eu não posso dizer abjurar, não é a palavra, mas que Estevão negasse tudo aquilo que ele havia dito sobre Jesus. Bom, num português, claro, negasse a Jesus, né? Então, Saulo desejava que ele negasse a Jesus, que ele reconhecesse publicamente que ele estava enganado, que Jesus era um farsante, enfim, né? E a partir dali ele começar a seguir ali por um caminho ali dentro do farisianismo, né? Se tornando ali um conhecedor da lei e tudo mais, tendo até alguma oportunidade ali entre os fariseus. Então, a gente parou nessa parte que Saulo faz essa oferta para ele, como se fosse assim alguém generoso, né? Então, olha, vamos
a gente vai continuar aqui, eu vou reler esse último parágrafo da semana passada, em que Saulo faz essa proposta aí para Estevão, né? Faz ele pensar nessa possibilidade de negar a Jesus e poder ter, quem sabe, um bom futuro ali, junto ao Sinédrio ou algo assim, né? Olha, então Saulo diz para Estevão: sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco, né? Então, qual seria esse regresso ao aprisco? Então, ele acha que o aprisco é ali entre eles, né? Os defensores da lei. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. Até porque Estevão antes já havia falado alguma coisa de mansidão, alguns ensinamentos de Jesus, né? E como ele desconhecia, ele, para não ficar por baixo, ele veio com essa estratégia, vocês estão se recordando, né? Saulo não sabia, né, não conhecia a lei do amor, não conhece ainda, mas para não ficar por baixo, ele achava que assim, então tá, não vamos direto ao assunto, já vamos dar uma chance, né? Ele não entendia do que Estevão estavam falando. Então, olha, é imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo. Então, está prometendo para ele algum futuro, né? Mas que proveito tiraríeis da palavra insignificante e inexpressiva do operário e ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz da ignomínia? Então, está dizendo, olha, aqui você pode ter alguma chance, né, do lado da lei, né, de Moisés, na forma como Saulo entendia, ele poderia ter alguma vantagem, mas que vantagem ele teria estando ali do lado desse operário ignorante de Nazaré, como ele chama, né? E Estevão vai responder, e aqui nós começamos a leitura do dia de hoje, né? Então, olha, a resposta de Estevão para Saulo: desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Que resposta brilhante que deve ter desconcertado aqui o Saulo. Porque, olha, ele fala que ele despreza, ele usou esse termo, desprezo o valor convencional da lei. Ou seja, só porque a lei me confere algum privilégio, convencionalmente, eu desprezo isso. E o que é que ele, no caso ali da lei de Moisés, o que é que ele valoriza da lei de Moisés? Ele não está nem falando de Jesus aqui, o Estevão. Da lei de Moisés, as convenções, que era aquilo que Saulo estava defendendo, ele despreza. Mas o que ele valoriza da lei de Moisés? Olha, a segurança, né, de todos que reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Por quê? A lei de Moisés traz o que? A ideia de Deus, fala de Deus. É uma experiência de conhecer a Deus, de viver com Deus, né? E não atendendo às convenções humanas, como Saulo estava propondo para ele. Então ele dá essa resposta que deve ter desconcertado Saulo. Vamos ver aqui. Então Saulo diz para ele: mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente óbvio que ele ficou exaltado, porque foi uma resposta lúcida, serena e, como diz
e como se fala hoje em dia, lacradora, né? Foi uma resposta, assim, foi direto ao ponto. Então, Saulo, ele não consegue entender, ele acha, ele não consegue entender. Então, Deus, ele não consegue imaginar que possa haver na Terra nenhum ser, ninguém ali que corporificado na Terra, né, que pudesse ter uma intimidade ou se aproximar de alguma forma de Deus. Ele sabia ele como conhecedor da lei, sabia que havia uma promessa de um Messias, mas ele estava longe de perceber que esse Messias já viera e muito menos que seria uma pessoa simples, um carpinteiro simples, né? Então, assim como muitos israelitas, inclusive até hoje, acreditam que o Messias viria coroado assim de glórias, de títulos, de coisas valiosas aqui da terra, né? Então ele acha que é, aquele carpinteiro era um mistificador, muito distante de Deus. Por quê? Justamente por isso, por ser uma pessoa simples, e um simples jamais seria o Messias. E vamos ver a resposta aqui de Estevão, né? Então Estevão diz: o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Olha, ele usa um verbo aqui. Olha só que lindo esse verbo aqui. Isso aqui dá margem para a gente estudar muito. Olha, eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Quem acompanha, quem conhece o professor Severino Celestino, que eu sempre estou falando dele aqui, é um professor, é, é, ele é ele é PhD em línguas antigas. Então ele tem fluência em hebraico antigo, da época lá de quando foi escrito a Torá, né? Grego antigo, e ele fez toda uma tradução literal ali das escrituras. E muita coisa a gente se surpreende, que o que chegou para nós está totalmente distorcido. E dentro desses estudos do professor Severino, ele traz ali para a gente umas reflexões muito interessantes com a diferença do verbo entre o verbo amar e o verbo honrar. Né? Então, na essência hebraica, para os costumes de um judeu, naquela época, e aqui, olha, Estevão era um israelita, um judeu. Né? E Emmanuel está contando uma história que aconteceu ali naquela época, segundo os costumes, ele está retratando os costumes daquela época. Essa linguagem, a cada palavra que o Emmanuel usa aqui, é uma linguagem que a gente compreende, mas cada palavra é colocada de uma forma para a gente entender bem o contexto da época. Então, quando se falava honrar nessa época aqui, era muito mais do que amar. É tanto que a gente ama ao próximo, a gente ama até os inimigos, mas os pais a gente honra. E Kardec nos ensina muito bem essa diferença, porque ao amor é acrescentado um dever moral ainda maior de cuidado, de dedicação, de abnegação, de um conjunto de virtudes ali, quando é em relação aos pais. E o próprio Cristo, quando ele vai falar, quando em alguns momentos ali na prece final, no horto, quando ele se dirige a Deus, ele fala para Deus, né? Honra-me, né? Pai, chegou a minha hora, antes dele ser preso, né? Isso está em João. Ele fala, Pai, chegou a minha hora, honra-me com a glória que eu tinha quando eu estava junto de ti antes da criação dos céus e da terra. Então, isso está lá em João. Então, o próprio Deus, o próprio Jesus, nesse momento em que ele se refere a
a Deus, né, dizendo para ele, olha, cumpri a minha tarefa, a tarefa, né, que eu tinha que fazer aqui, eu fiz com a honra. A honra, gente, é muito mais, é uma confiança absoluta, extrema, são todos aqueles cuidados. Quem tem dúvida é só pegar lá no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, que ali tem todas ali é bem descrito o que significa honrar. Então, aqui, ó, Estevão usa esse verbo. Olha, ele honra ao Cristo. É muito mais do que amar ao Cristo, né? É todo aquele, é como se ele se colocasse como um próprio filho mesmo ali, né? E que honra o seu pai. Então, para nós aqui, da nossa condição da Terra, a gente só pode imaginar, consegue imaginar esse sentimento em relação aos pais, né? Então, ele diz isso, que o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Para ele é uma honra, é muito mais do que amor. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel, retrucou o Saulo, né? Compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira, disse o Estevão para ele. Então, enquanto Saulo tá restrito ao povo de Israel, à raça judaica ali, né? E porque tem algumas partes, por exemplo, o próprio Jesus quando fala, ó, Jerusalém, Jerusalém, né? Na verdade, ele está olhando para Jerusalém, está falando de Jerusalém, mas ele está se referindo ao planeta inteiro. É uma forma figurada. E aqui o Estevão já tem essa compreensão de que quando lá nas escrituras antigas fala em Israel, não é só o povo de Israel, é o mundo inteiro, é toda a humanidade. Então ele tem essa noção e fala para Saulo, né? Compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Diante dessa resposta ousada e como, né, para aquela época, como foi ousada? Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, lembrando que quem era a plateia, digamos assim, era só a torcida de Saulo. A torcida de Estevão, quem seriam? Os pobres, os leprosos, os doentes, os assistidos, digamos assim, lá da Casa do Caminho, a quem foi brecada a entrada, não deixaram eles entrar, né? Ali naquele auditório, ali no Sinédrio, eles não foi permitida a entrada deles. Então era, vamos dizer assim, uma disputa com uma torcida de um time só tinha ali a torcida para os fariseus, não havia torcida para o Estevão, só havia torcida para o Saulo ali, só havia plateia, digamos assim. Só tinha plateia para Saulo, não para Estevão. Então, todos ali começaram olha, prorromper em apupos, quer dizer, xingamentos, né, palavras ali duras em direção do Estevão, né? Mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Então, o denunciado de Neemias é aquele que se mancomunou com Saulo para fazer uma denúncia falsa contra o Estevão, né? Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios, né? Então os israelitas assim, eles eram um povo muito reservado, não queria saber de amizade com esses outros povos que eles consideravam bárbaros e gentios. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena curiosos e interessados, como se presenciassem uma cerimônia festiva. Então, os judeus que estavam presentes, os israelitas que estavam presentes, estavam ali, né,
hostilizando Estevão, e os romanos que estavam presentes, eles também puderam estar presentes, eles não estavam, eles estavam observando e assim, querendo ver o circo pegar fogo. Para eles parecia um espetáculo mesmo. Eles estavam mais era torcendo, porque, né, o romano gostava de ver o sangue escorrer, né? Então eles estavam mais esperando ver ali o circo pegar fogo. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou, Saulo, né? Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. Nossa, já está condenado, né? E Estevão diz: Isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Então, sempre com uma palavra ali de fé e confiança em Deus, né? Saulo mordeu os lábios raivosamente. Ele estava louco da vida, né? Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. O interpelado, dessa vez, endereçou-lhe significativo olhar e murmurou: Por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? Nossa! Ou seja, ele olha para o Saulo e diz: Eu já sei o que vai acontecer comigo. Qualquer coisa que eu fale aqui não vai mudar a minha situação. Então, por que eu vou mudar? É isso que ele está dizendo, né? É isso que ele está dizendo. Um critério arbitrário. E ele continua: o evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. É óbvio, não é? Então, quem enviou Moisés? Moisés veio primeiro. Quem mandou Moisés vir primeiro? O próprio Cristo enviou Moisés, não? Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo, e saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Ou seja, ele está dizendo que ele vai ser fiel a Jesus até o fim. Ele não vai, e sob nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, ele vai negar a Jesus. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, né, das pessoas ali, Saulo voltou a dizer: O tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba que anotava os termos da inquirição, acentuou sem disfarçar a ira que o dominava. Veja que é bem semelhante mesmo ao nosso direito de hoje, né? O escriba vem do quê? De escrita, era quem sabia escrever, um dos poucos. Então, tudo que estava acontecendo estava sendo anotado, estava sendo escrito. As falas, os atos todos, né? Assim como numa audiência, a gente, né, tem lá, tá tudo que está acontecendo, tem uma pessoa sentada ali no computador ao lado do juiz escrevendo tudo, né? Bom, então o escriba estava anotando tudo, né? E aí, olha, ele estava irado, né? E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba, o Saulo continuou sem disfarçar a ira que o dominava. Então, Saulo diz: É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com galhardia.
Então, ele também estava sendo acusado de feiticeiro. Então, né, Estevão quis saber, mas qual é a acusação exata? Qual foi a feitiçaria que eu fiz? Vamos lá. E Saulo diz: eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado, né? Que era proibido isso aqui, olha, eu não podia. Até hoje, pela tradição judaica lá, eles não fazem nada no dia de sábado. E Estevão curou, assim como Jesus, né? Uma jovem muda num dia de sábado. E ignora a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito, ou seja, ignoro a natureza. Ele não conhecia ainda o poder, né, que os espíritos têm de manipulação de fluidos, né? Ele desconhecia essas verdades do mundo espiritual. Por isso que ele fala que eram sortilégios. E o o Estevão vai responder: não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. O que ele está dizendo aqui, gente? Quando um ser espiritual age se utilizando de um ser encarnado, o que nós temos aí? Uma manifestação mediúnica, não? Então, aqui ele está dizendo claramente para o Saulo e para todos nós que lemos esse livro que aconteceu ali uma manifestação mediúnica, né? Ou seja, Estevão serviu de médium, ele, segundo ele aqui, olha, médium do próprio Cristo. E nós vamos ver aqui nesse livro mais para frente que era isso mesmo, Estevão era um médium de Jesus. Ele conseguia entrar em comunicação direta com Jesus e transmitir ali as mensagens de Jesus. Então, Estevão foi um grande médium, né? E é isso que ele fala para Saulo. Por isso que Saulo não compreende, ele não compreende essas coisas ainda. Então, como ele não compreende, ele acha que era o quê? Feitiçaria, né? E Saulo vai dizer para ele: pensais inocentar-vos com essa ingênua declaração? Objetou Saulo com ironia. É claro que ele achava que isso era ingênuo, né? Declaração, porque ele não fazia a menor ideia, não conhecia isso. Depois ele mesmo vai desenvolvendo ali a sua mediunidade. Aliás, quando ele, na sua conversão, não é conversão, né? No momento em que Jesus aparece para ele às portas de Damasco, mesma coisa, foi um fenômeno mediúnico ali também, né? Então ele vai entender de mediunidade, mais para frente a gente vai ver isso no desenrolar desse livro aqui, dessa história, né? Mas nesse momento aqui ele não faz ideia do que seria, do que Estevão está falando. Não faz ideia do que seria um Cristo falando por intermédio dele, né, de outra pessoa. A suposta humildade não vos esculpa. Fui testemunha do fato, e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Essa outra palavra que a gente grifa, inspiradamente, o que é aqui? Nesse momento que Estevão vai falar, ele não está falando ele está recebendo inspiração do mais alto. Ele vai falar aqui como que numa psicofonia, né? Vamos ver aqui o que ele vai dizer. Estevão, né? E, contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Ah, sim, fatos da mediunidade. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte da água viva, ou seja, então ele vai começar a citar aqui vários fenômenos mediúnicos que estão todos descritos lá no Primeiro Testamento, né, no Velho Testamento, Antigo Testamento, ou Primeira Revelação, ou Torá, como queiram, né? Então, várias situações ali inexplicáveis que nada mais são do que a mediunidade. Moisés, um grande médium, né? Então, olha lá, outro médium de Jesus, Moisés.
Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Mediunidade de efeitos físicos aqui, não? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro, que é o que a gente conhece como a fuga do Egito, a abertura do Mar Vermelho, que na verdade foi ali um fenômeno de marés e tudo mais, mas também teve a mediunidade de pressentir o momento, a hora exata e tudo mais, né? E continua, olha, com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da previdência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. E assim nós terminamos com essa magnífica resposta de Estevão, que dá mostras claras ali para Saulo e para todos do profundo conhecimento que ele tinha da lei mosaica, porque ele narra fatos, todos esses fatos estão lá na Torá ou Primeiro Testamento, primeira revelação, que é a lei de Moisés. Ele conhece tudo, e aí ele fala, olha, raciocinem vocês, o que explica essas situações todas aí? Vocês, né? Então, o que acontecia lá está acontecendo aqui comigo também. Eu tenho o dom de curar, mas não sou eu. Quem está curando é o Cristo através de mim. E lá quem fazia essas coisas também não eram eles, era Deus através deles, né? O Cristo, sei lá quem, um ser superior agindo através daqueles mortais. Então, assim, com essa resposta maravilhosa e brilhante do Estevão, nós vamos então encerrando por hoje, né? Continuaremos a semana que vem. Espero que todos estejam gostando dessa história maravilhosa, né? E desejo uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.